Spooktober, ou Outubro Assustador, chegou em a estreia do canal Leia-se também. Então vamos aproveitar para fazer 4 vídeos agora sobre Halloween. Joga a vinheta. Não tem vinheta. Oi gente, Spooktober chegou e eu sou o Tomás Laorg e vou falar hoje sobre a melhor série de terror e um dos melhores livros de terror que eu já vi para esse outubro de 2019. Now I want you two to get good rest. What if I have a bad dream? Well, I'm sure we can handle any dream you have. What if I dream that you sent us away into the dark and we get hurt? Really hurt? Então, primeiro, o que é essa coisa de Halloween? Tá? Tem gente que gosta de Halloween, tem gente que quer comemorar o dia do Saci, eu não sei quem que tá mais errado, porque a gente tá no Brasil, mas o Halloween é uma festa americana, acontece no 31 de outubro, então no final desse mês, por isso que agora começa a pipocar em tudo que é lugar, coisas de Halloween, coisas de terror. Nos Estados Unidos, do outono, certo? A preparação para inverno, então tem muita abóbora, muitos doces cristalizados. E muitas histórias de terror começam a aparecer agora. Nesse vídeo eu vou falar sobre a melhor série de terror que eu acho que já aconteceu na Netflix, que é A Maldição da Residência Hill. Tá? Ela foi lançada no ano passado foi um boom, assim, porque lançou junto A Maldição da Residência Hill junto com As Aventuras de Sabrina, não é As Aventuras de Sabrina, como é? O Mundo Sombrio de Sabrina. E foi muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma grande série de fantasma, tem também uma grande série de bruxaria, então foi ótimo outubro passado. E esse outubro não tem muitas coisas, mas tem já previsões pro ano que vem. Sabrina de novo, a continuação da Mansão Hill, então vamos conversar hoje sobre o que é a Mansão Hill. The Haunting of the Hill House, que é o título em inglês, que ficou o mesmo título do livro na qual a série foi baseada, é uma história de fantasma e de casa mal assombrada junta. We're not like any other family. We're different because of where we grew up. Hill House. São 10 episódios, foi dirigido pelo Mike Flanagan e lançado em 2018, e é uma série maravilhosa, todo mundo adorou, porque mistura drama, mistura fantasma, mistura história de terror, os personagens são muito legais e a história é muito complicada, mistura o passado, presente, futuro. Esses 10 episódios, 4 foram dirigidos pelo Mike Flanagan, que é o primeiro, o segundo, o 6º episódio, que é muito legal, que muita gente comentou, que é aquele do spoilerzinho, tem um funeral, tá? Só que é todo em plano sequência, continuação e o drama da família desenrolando, então é bem legal, porque no episódio anterior teve muita ação, no 5º, certo? E aí o 6º é esse plano sequência mostrando todos os dramas e conflitos da família. E o último ele também dirigiu. E os 2 melhores episódios que as pessoas mais comentaram foram dirigidos pela Meredith Averill, que são o 5º e o 9º episódios, que são os melhores episódios de revelação da história, o que está acontecendo, e muitos sustos. É importante saber quais são os personagens. Tem o pai e a mãe, que são o Hugh e a Olivia Crane, e eles têm 5 filhos, que são o Steven, a Shirley, a Theodora e os gêmeos Luke e Eleanor. Tem também o senhor e a senhora Dudley, que cuidam da casa durante o ano, são os caseiros, só que eles não dormem na casa de noite. Toda vez que o sol se põe, eles saem. E a própria casa é um personagem. Durante a série inteira tem
tem presenças, a gente sente que tem algo acontecendo de estranho na casa durante a série inteira, e isso é muito legal. Dizem, na verdade dizem não, o próprio diretor disse que ficavam os fantasmas, claro, os personagens, os fantasmas, os atores ficavam sempre à disposição dele para ele usar onde ele quisesse. Então tá cheio de fantasmas que a gente às vezes vê, às vezes não vê muito, mas se tu procurar em cada framezinho é bem possível que tenha um ou outro fantasma escondido durante a série inteira, durante 10 horas, cada episódio tem 1 hora. Os nomes dos personagens são muito parecidos com os nomes do livro. Aliás, esse aqui é o livro, que eu vou colocar o link, se vocês quiserem ler. Tá em algum lugar aqui o link da Amazon para comprar, é bem legal esse livro. É outra história absolutamente diferente, mas é bem parecido. Tem alguns personagens que são os mesmos, tá? Que são Theodora, Luke e Eleanor, são nomes que estão aqui, mas não são os mesmos personagens, mas o único personagem que é igual é a casa, tá? O único personagem que é igual é a casa e o senhor e a senhora Dudley, os caseiros. A história é completamente diferente, então vale a pena entender o que aconteceu. Já os outros nomes dos filhos, Steven é por causa do Steven Spielberg e Shirley é por causa da autora, Shirley Jackson. Para entender por que esse livro é tão importante, o próprio Stephen King, mestre do terror, disse que é a história de Casa Mal-Assombrada mais próxima da perfeição que eu já li. O Stephen King considera uma das melhores histórias de Casa Mal-Assombrada, e é realmente. Essa tradução tá ótima da editora Suma, tradução da Deborah Landsberg, ela tá muito interessante porque só perdeu uma piada do inglês. Tem muitos jogos de palavras, porque as palavras são extremamente importantes e bem escolhidas. E a tradutora fez um trabalho excelente, só tem uma piadinha que foi perdida quando o Luke fala que gosta de espíritos, né? Que na verdade spirit é também bebida. É a única piada que se perdeu, assim, aparentemente. O resto tá ótimo, excelente. A estrutura do livro é completamente diferente da série. A estrutura do livro começa num início bem clássico, apresentando o personagem, apresentando a Eleanor, que é a outra Eleanor, não tem nada a ver com a Eleanor da série, que recebe uma carta do Sr. Montag. Tá? O Sr. Montag, o Dr. Montag é um doutor em parapsicologia. O que é parapsicologia? Vocês lembram do Padre Quevedo, que estudava espíritos e fenômenos paranormais? Pois então, é tipo isso. O Dr. Montag, nesse livro, convida a Eleanor e mais uma dezena de pessoas, mas só aparece a Eleanor e a Theodora, que não são irmãs. Mas quando elas chegam na casa, elas se sentem irmãs. Tá? Eleanor é uma mulher de 30 e poucos anos, 35 anos, eu acho, que mora com um irmão, tinha cuidado da mãe até a mãe falecer, e agora ela não faz nada da vida, então ela vai porque pode ser uma aventura conhecer essa casa mal assombrada para estudar os fenômenos junto com o Dr. Montag, que é um parapsicólogo. Quando eles chegam lá, se encontram então a Eleanor, a Theodora, o Dr. Montag e o Luke, que é o herdeiro da casa dos Sandersons, da casa da colina. Quando eles chegam na casa, começa a casa é descrita como se fosse uma pessoa. A casa é assustadora, a casa tem sentimentos, a casa provoca sensações nos personagens, e a casa e o passado da casa começam a influenciar os personagens que estão lá agora. Ou seja, os fantasmas e a casa começam a dominar o cenário da narrativa. Tá? A partir daí, quando a Eleanor chega na casa, vai desconstruindo toda a narrativa, vai misturando passado, presente e futuro, e é muito legal. Eu nunca tinha visto isso num livro. Por isso eu super recomendo, e vou deixar o link aqui para quem quiser ler em inglês ou espanhol. Em inglês ou português. Por isso eu vou deixar o link para quem quiser aqui ler em inglês ou português na Amazon. You don't have to worry now, sweetie. That really bad dream? Of course I'd wake you. Eu não sei vocês, mas eu tô muito louco pra saber o que vai ser a próxima temporada, que já tá confirmada.
eu já sei que é baseado no livro A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que também é um livro de terror, claro, e vai se chamar The Haunting of Bly Manor, a Mansão Bly. Esse mês de outubro eu vou tentar manter no canal ainda um vídeo por semana nas próximas quinta-feiras, até quinta-feira 31 de outubro, certo? Então vai ser mais 3 livros de terror e depois a gente vai mudar o tema. Eu vou dar umas dicas e eu gostaria que vocês tentassem adivinhar sobre quais vão ser os outros livros que eu estou planejando. Pode ser que eu mude. É uma história de ficção, que é uma das maiores histórias de ficção do Stephen King. Vou dar essa dica, já teve 2 adaptações para o cinema, então essa é bem fácil. E a gente vai comentar qual é a melhor e qual é a pior adaptação para o cinema, se é que tem. Outro livro é uma história de terror, de exorcismo real, acontecida nos anos 1500. Essa, quem souber, pode comentar aí. Teve um filme também, a gente vai falar do filme. E o outro é um livro que mudou a minha vida, que é um livro de terror, mas que mudou a minha vida porque é também um romance maravilhoso de uma pessoa que morreu muito cedo, que escreveu esse livro. Então eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham que vai ser os próximos livros e os próximos filmes, e o que vocês comentarem eu vou ler e vou responder no próximo vídeo. Então se tu gostou, curte, compartilha e manda pros amigos, tá? Um beijo e se assustem bastante nesse outubro.